Olá pessoal, essa é a nossa aula de operação de furação, tema C. Vamos falar sobre as ferramentas usadas pelas furadeiras. Bom, as ferramentas usadas são as brocas, os alargadores, os rebaixadores, escareadores e os machos, mas nesse vídeo vamos tratar apenas das brocas. Então, broca helicoidal. É a broca mais comum de a gente encontrar. Temos aí uma figura ilustrando uma broca desse tipo. Então tem o comprimento total da broca, desde o comecinho dela, na ponta até a parte superior, onde nesse caso tem uma haste cônica. Em cima, né, temos a lingueta de arraste, temos a parte do corpo, onde tem os sulcos helicoidais. Então a parte de corte realmente é a ponta da broca, são dois gumes de corte. A parte lateral não é afiada para cortar. Então, onde está escrito guia ou borda, é uma faixa fininha, onde apoia o furo de modo a manter seu diâmetro mais ou menos adequado. Então, quem corta realmente são os dois gumes de corte da ponta. Aqui temos uma coleção enorme de brocas, vários diâmetros. E os ângulos da broca, quais são eles? Então, um ângulo de ponta, que normalmente varia de 90 a 150 graus. Muito comum a gente falar de 118 ou 120, né? O ângulo da hélice variando de 10 a 40 graus. E o ângulo de folga, que está lá na ponta, de 9 a 15 graus. Como é que esses ângulos variam? Depende do material a ser usinado. Então vamos conhecer os ângulos da broca tipo W. O W parece um M de ponta cabeça, então ele trabalha com materiais macios. Então, os ângulos da broca. O ângulo da hélice é de 35 a 40 graus e o ângulo da ponta de aproximadamente 130 graus. A aplicação, então, alumínio, zinco, cobre, madeira, plástico, ou seja, materiais macios, que geram cavacos longos. O ângulo da broca tipo N, vamos chamá-la de normal, materiais intermediários em termos de dureza. Então a hélice já tem um ângulo de 20 a 30, o ângulo da ponta de 130 para aços de alto carbono, 118 para aço macio, ferro fundido, latão e níquel, como já falei, materiais de média dureza. E temos os ângulos da broca tipo H, de hard, de duro, material duro. Então o ângulo da hélice é só de 10 a 15 graus, e a ponta tem 80 graus para materiais prensados, ebonite, nylon, PVC, mármore, granito, 118 para ferro fundido duro, latão, bronze, celeron, baquelite e 140 graus para aços de alta liga. Então, a gente observa então que tem uma geometria mais adequada para determinado tipo de material a ser furado. Nesse caso aqui são os materiais mais duros, que geram cavacos quebradiços, cavacos curtos. Então, não é qualquer broca que usa em qualquer material. A broca helicoidal é uma ferramenta de corte com uma forma cilíndrica que corta com as suas duas arestas cortantes, como se fosse um sistema de duas ferramentas, o que permite formar simultaneamente dois cavacos. Ela pode ser fabricada com aço rápido, aço carbono ou aço carbono com ponta de metal duro. A broca de aço rápido também pode ser revestida com nitreto de titânio, o que vai aumentar a sua vida útil porque diminui o esforço de corte, o calor gerado e o desgaste da ferramenta. Com isso, há uma melhora considerável no acabamento do furo, o que reflete no aumento da produtividade, uma vez que permite o trabalho com velocidades de corte maiores. A broca pode ser dividida em três partes. A haste, que é a parte que vai ser fixada a uma máquina. Dependendo do seu diâmetro ou do modo de fixação, a haste pode ser cilíndrica ou cônica. O corpo é a parte que serve de guia e corresponde ao comprimento útil da ferramenta. Tem geralmente dois canais em forma de hélice espiralada. E a ponta é a extremidade cortante que recebe a afiação e onde se forma um ângulo que varia de acordo com o material a ser furado. Isso eu não entendi bem. Qual é a relação entre o ângulo de ponta e o material a ser furado? Ô Tito, o que é que caracteriza uma broca? As suas dimensões, o material que ela foi fabricada e, bom, esse ângulo de ponta que você me falou. Exatamente, mas uma broca tem três tipos de ângulos que você deve considerar. Tem o ângulo de hélice, que é indicado pela letra grega gama. Esse ângulo vai auxiliar no desprendimento do cavaco e no controle do acabamento do furo, assim como na sua profundidade. Para um material mais duro, o ângulo deve ser mais fechado,
E para um material mais macio, o ângulo deve ser mais aberto. Repare que ele é formado pelo eixo da broca e a linha de inclinação da hélice. Depois você tem o ângulo de incidência ou folga, representado pela letra grega alfa. Sua função é reduzir o atrito entre a broca e a peça, o que vai facilitar a penetração da broca no material. Sua medida varia entre 6 e 15 graus. E do mesmo modo, ele deve ser determinado de acordo com o material a ser furado, ou seja, quanto mais duro o material, menor o ângulo de incidência. E finalmente o ângulo de ponta, que é representado pela letra grega sigma, e que corresponde ao ângulo formado pelas arestas cortantes da broca. Também é determinado pela dureza do material a ser furado. E mais uma coisa, é muito importante que as arestas cortantes tenham o mesmo comprimento e formem ângulos iguais em relação ao eixo da broca. Bom, Silva, pelo que eu entendi, os ângulos da broca estão relacionados ao tipo de material a ser furado. E os tipos de broca também são escolhidos assim, não é mesmo? Bom, por exemplo, se eu precisar furar uma peça de ferro fundido duro como essa aqui, que tipo de broca eu vou escolher? Tito, da mesma forma que em relação aos ângulos, você vai escolher o tipo de broca de acordo com o material com o qual você for trabalhar. Dá uma olhada aqui nessa tabela. Ela vai ajudar você a escolher o tipo de broca que necessita. Olha aqui nessa coluna aplicação. Aqui estão relacionados os materiais que você pode precisar furar. E aqui está o que você me pediu, ferro fundido duro. Veja, você vai precisar de um ângulo de ponta de 118 graus e um ângulo de hélice do tipo H, que é especial para materiais duros, que produzem cavaco curto e descontínuo. Agora eu acho que eu entendi melhor, Silva. Se eu quiser trabalhar com material de dureza normal, eu devo escolher um ângulo de hélice do tipo N. Agora, se eu quiser trabalhar com material macio, do tipo que produz, assim, cavacos longos, eu devo usar o tipo W, é o mais indicado. Exato. No seu livro de estudos você vai encontrar uma tabela igual a essa. É muito importante que você conheça bem as características de cada tipo de broca. Legal. Revisou bem revisado, que eu já tinha apresentado de forma mais ou menos tosca, né? Bom, afiadoras de broca. Como eles falaram no vídeo anterior ali, as duas arestas de corte têm que ter o mesmo tamanho e o mesmo ângulo. Se tiverem um ângulo um pouquinho diferente, uma aresta estiver mais desgastada que o outro, um comprimento diferente, o furo tende a sair torto. Uma aresta corta mais cavaco do que o outro. Então nós sempre vamos estar afiando a broca. Até quando a gente consegue afiar uma broca? Até ela quase sumir, porque o comprimento útil, ou seja, o comprimento da hélice, é o que vai definir qual a profundidade do furo que a gente vai fazendo. Então eu posso ir afiando uma broca, ela vai diminuindo de tamanho, e cada vez mais eu consigo fazer furos mais curtos com ela. Ela continua funcionando muito bem. Então ter uma afiadora de brocas é fundamental. Temos afiadoras simples, né, para brocas de 3,5 a 16 milímetros, afiadoras maiores de 4 a 30. Vamos ver como é que funciona esse sistema. Então temos aí a afiadora maior. The drill grinding machine BSG60 from Kindle is unique of its kind. It offers a real alternative. Vemos um rebolo acionado diretamente no motor. E um dispositivo de fixação com alguns ajustes angulares. High precision, as well as its little space requirement, make the BSG60 an essential assistance and a real cost-cutting measure. Using this machine, Os ângulos de ponta, o ângulo de hélice, o ângulo de folga. E aí você vai fazendo o movimento para justamente afiar a ponta necessária. A ferramenta é grande. Tirou, gira exatamente 90 graus e encaixa de novo. Então os dois lados vão ficar idênticos. Muito bem, tivemos noção de como é que afia essas brocas grandes. Vamos ver um equipamento que afia brocas menorzinhas. Ele está regulando o diâmetro da broca naquele botãozinho. Abre uma tampinha para pegar um acessório, uma pinça, um porta-pinça. Um pouquinho diferente esse porta-pinça, né? Vai colocar a pinça lá dentro. Está mostrando que ela é imantada, né? Magnética. Fixou. Então ele não fixou tudo ainda, senão vai travar
né? Tem que colocar a ferramenta, encaixou a ferramenta na altura certa, no comprimento adequado. E agora sim está travando bem forte para não escorregar. Temos justamente a pontinha dela preparada para afiação. Ligou o rebolo, vai inserir naquele lugar. Tem os encaixes, que permite que encaixe só de uma maneira, e tem um jogo de movimento, que aquele pino não permite passar, girou 180 graus, encaixou de novo, então já afiou um lado, agora está afiando o outro lado. O rebolo está girando. Bom, então ele afiou as duas faces, agora falta o ângulo de folga. Agora está afiando o ângulo de folga. Girou 180 graus no outro lado. Então, com essas duas afiações, você garante o ângulo de ponta e o ângulo de folga. O ângulo da hélice não precisa mexer, porque a hélice já vem de fábrica pronto. Então, as duas arestas afiadinhas, bonitinhas. Então, a gente vê que a vida útil de uma broca é muito grande. Lógico que cada vez que você afia, ela fica um pouco mais curta e vai fazer furos, no caso, menos profundos. Mas para furos rasos, a duração da broca é enorme. Broca de centro. Eu já tinha visto isso lá no fresamento. Então, a nossa broca de centro é uma ferramenta curta de diâmetro relativamente grande, ou seja, tem uma alta rigidez. Por que isso? Então, ela impede que ela vai flambar quando você posiciona para furar. Então, normalmente é a ferramenta que a gente usa antes de fazer o furo. Qual é o objetivo? Você faz o furo de centro, e a ferramenta não flamba, então onde você posicionou ela faz o furo, mas depois vem que a outra ferramenta que vai se encaixar na entrada cônica deixada por essa broca, e ela não vai escapar. Então a ferramenta longa vai estar com o centro dela garantido. A gente já viu esse vídeo anteriormente, vamos repetir ele, né? Então qual que é a ideia? Você pode fazer um funcionamento. Como a gente comentou, é um vídeo um pouco machista, né? Mas vale a brincadeira aqui. Por quê? Porque muita gente já deve ter passado por isso. Vai fazer um furo para pendurar um varal no quintal, você marca a posição e a broca sai pulando da posição que você marcou. Então o que você faz antes? Você punciona o local. Você faz a marcação, pega um prego, um martelo, faz um comecinho de furo, aí você encaixa a ponta da broca ali, ela não vai sair pulando mais. A gente faz a mesma coisa com metais. Uma chapa, por exemplo, uma peça rígida, você pode fazer uma marcação e puncionar ela, ou seja, bater um punção com o martelo, deixar uma marquinha onde a ponta da broca vai se encaixar, ou, como é mais usual, usar a broca de centro. A gente vê que tem várias dimensões na broca de centro, de acordo com a broca que vai vir na sequência. Então, brocas pequenas precisam de broca de centro pequena, e brocas maiores precisam de broca de centro maiores. Uma dessas brocas especiais é a broca de centrar. Você vai utilizá-la quando precisar abrir um furo inicial, que servirá como guia no local do furo que será feito pela broca helicoidal. Além de furar, esta broca produz simultaneamente chanfros. Ela permite a execução de furos de centro nas peças que vão ser torneadas, fresadas ou retificadas. Esses furos vão permitir que a peça seja fixada a dispositivos especiais e tenha movimento giratório. É extremamente simples, não tem nem muito o que falar. Broca calçada e broca com dentes postiços. Bom, qual que é a ideia? A broca normal ela é feita inteirinha do mesmo metal. Então, por exemplo, uma broca inteiriça de aço rápido, uma broca inteiriça de metal duro. Aqui a gente tem uma broca com o corpo, um material mais simples. E as pastilhas de metal duro são soldadas no corpo. Então a pastilha de metal duro é muito mais resistente. E se você vai furar um concreto, por exemplo, esse tipo de broca que a gente vai usar. Inclusive se chama de broca de vidia. Então essas pontas de metal duro o pessoal chama de vidia. E com dentes postiços você troca com facilidade o gume cortante. São pastilhas de metal duro ou a ponta inteirinha de metal duro. E conforme vai desgastando você substitui, pode ir girando ou substituindo. Como nas fresas que a gente já tinha visto. Então muito mais prático. Uma ferramenta de durabilidade muito grande.
Temos a broca canhão, mas que raio de broca é essa? A broca canhão ela tem um gume cortante e é indicada para fazer furos muito profundos. Está escrito aí entre 10 e 100 vezes o seu diâmetro, mas até muito mais do que isso. É uma broca especial para furos profundos. Então temos aí que normalmente a broca canhão ela é uma broca furada, de modo que o fluido refrigerante atravessa a broca e sai justamente na posição que mais precisa, que é onde vai ser gerado o cavaco. Esse esqueminha da máquina aí embaixo, a gente vai ver depois um vídeo, tem essa caixa que o interior dela é roxo, né? Então a gente vê que do lado direito não tem nada, é onde a broca vai sair por ali e vai encontrar a peça. Então ela está se posicionando para encontrar a peça, e essa caixa tem o nome de ship box, ou seja, caixa de cavaco. O que acontece? O fluido refrigerante vem com muita pressão, ele sai na ponta, onde é removido o cavaco, e o cavaco vai voltar por esse canal e vai ficar preso nessa caixa, nessa ship box. Ele voa com muita velocidade, então é interessante ter um lugar para guardar esse cavaco para ele não voar longe e fazer muito sujeira, porque além disso, vai voar com fluido refrigerante. Então essa caixa vai segurar os cavacos e vai deixar passar o refrigerante que vai voltar ao reservatório. A broca canhão, ao contrário das outras, tem um único fio cortante. Você vai precisar dela quando tiver que executar um furo profundo de 10 a 100 vezes o seu diâmetro, onde não há possibilidade de usar brocas normais. Mais curto ainda que a broca de centro, não tem muito o que falar. Mas vamos ver um vídeo explicando isso. Nesse caso, essa furação está sendo feita numa máquina CNC comum e não tem a ship box, não tem a caixa de cavaco. Então observe com que velocidade o fluido volta, carregando com ele os cavacos removidos da peça. É quase o final da operação. Então o que está sendo ruim para a máquina aí é que esse fluxo de cavaco com fluido refrigerante ele vai marcando tanto a ferramenta quanto a própria máquina. Vai sofrendo quase como se fosse um jato de areia. A gente observa que realmente a ferramenta é muito longa. A pressão do fluido refrigerante é bastante grande. Os cavacos removidos. Agora vamos ver uma máquina que tem a ship box. Um furo com apenas 22 milímetros de diâmetro, mas com um comprimento de 3,5 metros. É muito mais que 10 vezes, 100 vezes o diâmetro, né? 100 vezes daria quanto? 220? 2.200. Né? Então, você está com mais de 100 vezes o diâmetro. Então, bastante. Está terminando de fazer o furo aí, vai ter mais detalhes. Então, esse carro da direita vai se aproximando, está escrito Z+, Z-, você está indo para a posição Z-. Aqui os cavacos estão saindo da ship box, está meio úmido, está pingando um pouco de refrigerante, né? Um pouco acaba saindo por aí, mas a maior parte do refrigerante sai realmente para o outro lado e volta para o reservatório. Esse fluxo todo aí é a ship box, essa caixa com tampa de vidro. Então o fluido está voltando com violência, batendo na ship box e não vai sujar todo o local de trabalho. Olha o tamanho da peça. Terminando de fazer o furo, vai recolher a ferramenta. Terminou o furo. Ele vai extrair a ferramenta de dentro da peça. Obviamente a ferramenta tem que ser apoiada, senão ela vai flambar, com a ferramenta de 3,5 metros, um diâmetro muito pequeno, 22 milímetros. Então se não tiver nenhum suporte central, ela vai flambar e vai entortar. Tem o suporte na frente para não deixar a ponta sair. O cara colocou uma lanterninha de um lado e vai caminhar até a ponta da peça para filmar o furo, para mostrar que realmente o furo é passante.
Aí dá para ver a fonte de luz lá do outro lado, um acabamento muito bom. E espetacular, um furo realmente impressionante. Então conhecemos a broca canhão. E medindo o comprimento da peça, 3,5 metros. Muito bom. Brocas escalonadas. O que temos aí? Brocas que têm diferentes variações de diâmetro para executar furos complexos numa passada só. Numa única penetração vai fazer um furo, por exemplo, da esquerda, um furo com um diâmetro pequenininho, um diâmetro maior ainda, e a entrada escariada, com esse ângulo aqui. Então, são ferramentas mais complexas. Em vez de eu fazer várias operações seguidas, uma única ferramenta já resolve todo o problema. Existe também a broca escalonada, ou múltipla, que serve para executar furos e rebaixos em uma única operação, e é empregada geralmente em grande produção industrial. Ou seja, a ideia é ter produtividade. Em vez de eu fazer um furo, depois fazer um rebaixo, uma ferramenta dessa já faz tudo de uma vez. Ao invés de fazer o furo, depois o escaneamento, a ferramenta já faz isso de uma só vez. Temos as brocas com canais de refrigeração. Já viu que a broca canhão tem isso, mas outras brocas também podem possuir esse recurso. Então tem a entrada do fluido ou no topo ou na lateral, né, tanto uma broca de haste cilíndrica como uma haste cônica. E aqui temos as fotos de umas pontinhas. Tem inclusive uma broca de 3 canais que tem 3 furos. Existe a broca com furo, para fluido de corte, usada quando a produção tiver que ser contínua, em alta velocidade e com furos profundos. Faz diferença usar uma broca com furos? Muita, muita diferença. Como a gente viu lá no CNC, a gente fez a programação pica-pau. Ou seja, você funda um pouco, volta, funda um pouco, volta, funda um pouco, volta, vai quebrando o cavaco, permitindo que o fluido refrigerante entre quando o cavaco sai. E tem a furação profunda, onde você fura um pouco, sai completamente. Fura mais um pouco, sai completamente. Então esses movimentos de retorno e depois de saída e depois retorno para o fundo, perde bastante tempo. Né? Mas é fundamental quando fura profundo, de modo que o refrigerante entre e você remova o cavaco. Aqui não, o fluido já sai na ponta da ferramenta, ele já vai refrigerar justamente na área que está gerando calor, e a pressão do fluido ajuda a remover o cavaco. É tudo muito mais prático, muito mais rápido. A gente observa o desempenho na furação, ele não para, vai direto. Aqui tem detalhes geométricos que eles estão citando da ferramenta mais específica que dá maior produtividade, a precisão no furo, no centro do furo. Questão do corte, né, da peça, da ferramenta, permite que o fluido e o cavaco fluam mais facilmente. Muito bem, como eu sempre falo, a melhor fonte de informação é o catálogo do fabricante. Cada caso tem a sua ferramenta mais adequada. Temos aqui um vídeo bem interessante que vai comparar a furação feita com fluido da ponta da ferramenta e a furação com fluido feito externamente. Então foi feito fluido de centro antes.
Embaixo, o fluido vem da ponta da ferramenta, de cima, aliás, vem da ponta da ferramenta, e embaixo o fluido vem externamente. Observe em cima a velocidade de avanço, está quase terminando de atravessar a peça. Atravessou, fez um furo, e aqui embaixo está fazendo o primeiro ainda. Em cima já está no segundo furo. Embaixo ainda está no primeiro, fez um pica-pau ali. Completou 2 furos. Mais um pica-pau embaixo no primeiro furo. Vai pro próximo, então já fez 3, é quarto furo embaixo, está do mesmo jeito. Mais um furo. Então realmente é impressionante a diferença de desempenho. Provavelmente para fazer esse vídeo está usando a mesma ferramenta embaixo e em cima, só que se não refrigerar na ponta, o desempenho é menor. A geração de calor vai fazer com que a fiação se perca, a temperatura aumente e vai perder mais rapidamente o fio de corte ainda. Então, se não for devagar como está sendo, o avanço tem que ser controlado mesmo. Se for depressa, a ferramenta vai morrer muito antes. Agora em cima, a refrigeração é perfeita na ponta da ferramenta, remoção de cavaco também, então por isso o desempenho extremamente superior. Aí embaixo não terminou o primeiro furo. Em cima eu perdi a conta, mas deve estar no 7º ou 8º furo. Supondo que ele fez 8 furos em cima, mais de 8 vezes o desempenho de baixo. A gente pode inclusive ver quando a ferramenta embaixo se afasta, a refrigeração na ponta não é muito eficiente. O fluido não vai até lá com a necessidade que deveria. Olha lá. Ou seja, mesmo afastando a ferramenta e voltando, não há uma refrigeração adequada. Então realmente o desempenho na furação acaba sendo muito prejudicado. Está aí. Impressionante, né? Às vezes um detalhe relativamente pequeno faz toda a diferença na produtividade. Tem a broca anular. O jeitão da broca anular é esse aí. Então ela faz furos de grandes diâmetros, só que gera menos cavaco. Ele vai remover um anel de material. E a cápsula resultante, dependendo do diâmetro da ferramenta, pode até ser usada como matéria-prima de peças pequenas. Essa operação também é chamada de trepanação. Aqui algumas brocas anulares, estão de diâmetros diferentes, comprimentos diferentes. Então lembra bastante a serra copo. E vamos ver ela trabalhando. A Merax apresenta sua furadeira de base magnética. A gente já viu a furadeira de base magnética no outro vídeo, mas vamos ver de novo, mais detalhes. Para transporte. Permite o uso de brocas Cone Morse 2 ou brocas helicoidais. Broca Cone Morse direto. Possui recurso de lubrificação interna quando usado com brocas anulares. A Merax disponibiliza em seu estoque as brocas anulares de 13 a 46 mm de diâmetro, nas profundidades de 25 e 50 mm. Confeccionadas em aço rápido de múltiplas arestas, proporcionam uma economia de tempo e energia, pois cortam apenas um anel ao redor do furo. Usar sempre a pressão constante e suave faz com que as brocas anulares consigam fazer perfurações em grandes diâmetros e espessuras em um único passe. A fixação do equipamento nos metais ferrosos
é feita por atração com base de duplo magnetismo, conforme a indicação das luzes no painel das operações de liga-desliga. As perfurações devem ser feitas com pino piloto para centralizar a perfuração e liberar automaticamente a lubrificação. Observe que ao final da perfuração, o sistema de mola do pino piloto expele o resíduo em forma circular do interior da broca. Para um maior desempenho, a botoeira de controle de rotação é variável de 0 a 350 RPM e a base magnética é ajustável em 60 graus para ângulo de rotação e 8 milímetros no sentido longitudinal. A FE45 funciona em qualquer posição. Neste caso, use a cinta de segurança. Nas perfurações de tubos, deve ser utilizado o adaptador, podendo dessa maneira o equipamento trabalhar sem sofrer danos. É aconselhável não utilizar o pino piloto para perfuração de tubulação, para que o resíduo não fique dentro do tubo. Prática, versátil e leve. Furadeira de base magnética FE45 da Merax. Trabalha em qualquer posição e local, facilitando o trabalho de campo e evitando as grandes movimentações de materiais. Muito bem, conhecemos mais sobre essa broca e mais um pouquinho sobre essa máquina. Moçada, terminamos mais este item. Tenho que pedir desculpa para vocês que eu esqueci de ajustar os volumes dos vídeos. Também já é mais de 1h da madrugada, de terça para quarta, e quinta-feira tem que estar disponível essa aula. Então estou correndo um pouco atrás do tempo, porque não atrasa. Então, nos próximos dois não tem nenhum vídeo com volume alto demais. Até mais!